Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, quarta-feira, dia 14/7, vamos trabalhar com o material do Aprova Brasil, que é um material que vocês já conhecem, língua portuguesa, quinto ano. As páginas que nós vamos trabalhar são as páginas 32, 33, 34 e 35. Já abre o material de vocês e acompanha a explicação para vocês já irem tirando as dúvidas, ok? Na página 32 tem aqui um texto muito legal que é uma piada ou anedota, né? Piada ou anedota é a narrativa curta de uma situação engraçada. Então toda piada ela traz uma situação engraçada, né? Então é o caso desse texto aqui. Vamos lá identificar qual é a parte engraçada desse texto? O caipira. O caipira andava ao longo da estrada seguido de 10 cavalos. Nisso veio um automóvel e o motorista gritou para o caipira: "Você tem 10, mas eu tenho 250 cavalos." E vrum, saiu em disparada. O caipira continuou seu passo e lá na frente estava o carro virado dentro do rio ao lado da ponte. Aí o caipira falou para o motorista: "Oi, compadre, dando água para a tropa, é?" Então, nesse texto, no finalzinho aqui, tem o que dar graça ao texto, né? Da parte que o autor utiliza o humor. Então, a gente precisa identificar qual é essa parte engraçada aí, tá certo? Então, vamos lá. Quando lá no texto ele fala que possui 250 cavalos, ele está se referindo a quê? Aos animais que ele viu na estrada, à potência do motor de seu carro ou aos animais de sua fazenda. Quando a pessoa fala que o carro dela tem 250 cavalos, ela quer dizer o quê? É uma dessas três alternativas, e aí você vai marcar o X, tá certo? E por que ele diz isso? Porque ele falou que o carro dele tem 250 cavalos, aí você vai dar a sua resposta aqui, tá certo? No número 3, lá na página 33, está perguntando o que acontece com o carro do motorista, porque quando ele passou em disparada, né, o carro chegou a fazer vrum, ele passou em disparada, o que aconteceu com o carro e por que? Você vai dar a sua resposta aí de acordo com a leitura do texto. Ainda na página 33, está perguntando por que o caipira pergunta ao motorista se ele está dando água para a tropa. Ele utilizou o humor aqui, né? Então, por que ele fala isso? Aí você vai ler as alternativas e marcar a resposta correta. E aqui a gente vai estudar um assunto que se chama onomatopeia. Já ouviram falar? Onomatopeia é uma palavra que imita sons. Por exemplo, qual foi o som do carro que ele utilizou no texto? Como é que o carro faz? O carro faz vrum, não é isso? Como é que o bode faz? O bode faz bé. Então, esses sons, né, que imitam, essas palavras que imitam sons, são chamados de onomatopeia, como, por exemplo, o tic-tac do relógio, como esse Z aqui, né, que é o som da respiração de alguém dormindo, como a gente vai dar um beijo, né, como se fosse smack, né? É o som do beijo. Então, esses sons, essas palavras que representam sons, são chamados de onomatopeia. Nós vimos muitas onomatopeias em história em quadrinhos, mas não só em história em quadrinhos, em outros tipos de texto, como esse, por exemplo, que é uma anedota, né? Também aparecem as onomatopeias, tá certo? Vamos lá. No número 5, você vai circular a onomatopeia deste trecho da anedota. Então, se eu falei que onomatopeia é a palavra que imita um som, qual é dessas palavras aqui que está imitando o som? Aí você vai circular. E onde tem essa bolinha aqui, esse círculo, que som essa onomatopeia imita? Então, a onomatopeia encontrada nesse trecho aqui imita o som de quê? Tá muito fácil, aí você responde, tá certo? Ainda na página 33, está perguntando para que as pessoas contam e escrevem anedotas. Quando a gente conta uma piada, uma anedota para alguém, qual é a nossa intenção? É divertir os leitores e ouvintes? É informar leitores e ouvintes? Ou é humilhar leitores e ouvintes? Essa também está muito fácil, não é mesmo? Na página 34, temos outra anedota. Essa agora se chama É Fogo. Prestem bastante atenção nas imagens e na leitura do texto. Um maluco telefona para o corpo de bombeiros informando que está pegando fogo no hospício. Menos de 10 minutos depois, olha as viaturas chegando ao local.
Os bombeiros saltam do carro e o comandante pergunta: onde é o fogo? E o louco: vocês vieram tão depressa que eu ainda não acendi. Então, aqui também é uma piada, tem aqui traços de humor e a gente precisa identificar o que é que causa humor nesse texto, tá certo? Leia mais uma vez com atenção para vocês identificarem. No número 8 está perguntando: por que os bombeiros foram até o hospício? Na página 34 ainda, no número 9 está perguntando: o que os bombeiros esperavam encontrar ao chegar no hospício? Quando um bombeiro vai atender o chamado, ele espera encontrar o quê? Muitos loucos, um louco ameaçando incendiar o hospício, um incêndio ou outras viaturas do corpo de bombeiro. Aí você marca o X. 10. Por que o hospício não estava pegando fogo? Na página 35, releia esta frase. Vocês vieram tão depressa que eu ainda não acendi. O que o maluco quis dizer? Ele quis dizer que desistiu de pôr fogo no hospício, que incendiará o hospício no outro dia, quer ajuda para incendiar o hospício ou pretendia pôr fogo no hospício. Aí você marca o X. A anedota costuma ter um final inesperado que provoca o riso do leitor ou do ouvinte, né? Então, quando a gente conta uma piada, a gente quer que a pessoa que escutou dê risada, não é isso? Que acha engraçado o que a gente contou. Número 12. Quando uma pessoa grita, é fogo! Ele está o quê? Avisando que algo está pegando fogo, está anunciando o produto ou está xingando uma pessoa? No título da anedota, a frase é fogo tem também outro sentido. Qual é ele? Quando às vezes a gente fala, né? A gente está chateado e fala é fogo. Isso quer dizer o quê? Não está pegando fogo em lugar nenhum, mas a gente fala isso é fogo. A gente fala chateado, né? Quer dizer isso é dureza, isso é chato, né? Isso é problema. Então você escreve aí a sua resposta. Palavras e frases com duplo sentido são recursos usados em anedotas para tornar a história engraçada. É o caso do título. Quando ele fala é o fogo que está pegando, né? Um incêndio, ou é dureza, né? Chamar a gente para nada. Então, o que ele quis dizer, né? Então, às vezes, nas anedotas, a gente utiliza expressões que têm duplo sentido. Às vezes a gente está com o sentido figurado. Lembram que a gente estudou sentido figurado e sentido real? Então é isso aí. E número 13, releia este trecho. Menos de 10 minutos depois, olhe as viaturas chegando ao local. Qual palavra foi substituída pelo termo destacado? Qual foi o local que a viatura chegou? Aí você escreve aí a palavra, tá certo? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, né? Textinho bem legal, né? Os dois textos de ler, que é a anedota, textinhos divertidos. Então, vocês façam a atividade com muita atenção e capricho e qualquer dúvida é só chamar, tá certo? Beijos da Pro Elisângela e até a próxima!